Ora bem, como se pode perceber, Abril, Águas Mil, vai estar muita chuva também no dia de amanhã, vai ser assim. Acho que mais para o final da semana voltamos a ter temperaturas altas e depois volta a ter chuva e frio. Abril é mesmo Águas Mil. Ora bem, Francisco Lima e Andreia Ribeiro, muito boa tarde, bem-vindos aos dois. Olá. Primeiro, ter um fisioterapeuta por perto dá sempre jeito. Não é? Portanto, a gente tem ai que me dói aqui, tenho uma contratura acolá, dá sempre jeito. No seu caso, o fisioterapeuta foi importante? Eu conheci primeiro, boa tarde. Eu conheci o Francisco agora há pouco tempo. Eu tive um entorse num pé há um mês e meio, mais ou menos. E por recomendação de outro fisioterapeuta aqui na Clínica Espregueira, o Ricardo, conheci o Francisco. E, portanto, foi importante porque eu torci o pé numa prova. Tinha outra prova 15 dias depois, ou 3 semanas. Estava com receio de não conseguir fazer, mas o Francisco operou milagres e eu lá fui correr para os Açores. Sem precisar de fazer cirurgia, porque a vantagem do fisioterapeuta é esta, não é? Sim. É muito invasiva. Sim, foi tratamento conservador apenas. O mais importante foi primeiro avaliarmos como é que estava a situação da Andreia. Percebemos depois também que havia margem para procedermos para o tratamento conservador, não havia necessidade de fazer nada Conservador invasivo. lá está, é nada invasivo, é mais sim, o tradicional, sim, um tratamento sim. mais tradicional, mais convencional, Sim, não é? à base do exercício Até fiquei também. nervoso, já viu? À base do exercício, principalmente. Sabe, quando falo em exercício, eu fico assim, fico nervoso. Ora bem, vamos já perceber da importância e dos cuidados a ter para quem vai iniciar o desporto, nomeadamente a corrida. No seu caso concreto, o desporto apareceu-lhe assim um bocadinho por acaso, não foi? Eu era uma pessoa muito sedentária. E mais pesadinha. Sim, pesava quase 100 quilos, cheguei a pesar quase 100 quilos. Quem diria? Isto em 2004, peço desculpa. E na altura o que me motivou a emagrecer foi porque não tinha roupa que me servisse. Portanto, não havia tantas lojas como hoje. Porque não se preocupava com o corpo, daquela coisa de estás gordinha para ser. Não, Era para mim era indiferente, tranquilo. não é? Sim, para mim era tranquilo. A minha motivação foi mesmo não ter roupa que me servisse. E, portanto, em 2004 decidi mudar de vida. Portanto, não foi propriamente fazer uma dieta, porque isso eu já tinha feito várias e perdia peso e voltava a engordar, mas decidi mudar de vida. Mas, ou seja, foi só a roupa, não houve momento nenhum em que sentiu do tipo, eu já não consigo caminhar o mesmo que caminhava, já tenho mais dificuldade em respirar, nada disso, foi mesmo só a questão... Isso acontecia-me nas férias, tinha-me acontecido nas férias, tinha estado nos Estados Unidos, no Parque Yosemite, e aquilo tem ursos, e eu percebi que se tivesse que correr... Se tivesse que correr do urso, era comida pelo urso, basicamente. Iria morrer ali. Pronto, havia situações pontuais como essa, mas efetivamente as pessoas diziam, tu és nova, porque isto já foi há uns anos, não é? Tu és nova. Ainda hoje é nova, portanto. Sim, mas não te olhas ao espelho, não queres ser mais bonita. Não, para mim isso era-me indiferente. Convivia bem com o seu corpo, não é? Sim, porque eu acho que muitas vezes o que não resulta é porque tentam empurrar a pessoa para uma coisa e a pessoa tem que estar motivada para fazer. Tem que ser uma coisa nossa. E, portanto, já andavam a massacrar há algum tempo, os meus pais, a minha família, que eu devia perder peso. Mas eu nunca, até me dar esse clique de não ter roupa que me servisse e pensar que queria vestir-me, enfim, como as miúdas se vestiam, roupas mais justas. E então, portanto, é nessa altura que decide mudar de vida. E como é que foi feito esse processo? Eu fui acompanhada numa clínica de nutrição, portanto, pelo nutricionista. O processo demorou quase cerca de um ano, portanto eu comecei em fevereiro de 2004 e acabou cerca de dezembro. Eu perdi 30 quilos no total. E mudou muito o estilo de vida? Sim, Mais a alimentação? Não fazia exercício físico, portanto... Acha que esse foi o mais importante? Eu acho que hoje em dia, se calhar se fosse hoje, seria o exercício com a alimentação. Na altura o nutricionista foi da opinião de que o choque já ia ser um pouco grande a mudança da alimentação, porque eu fazia muitas asneiras, e portanto o mudar de vida já era difícil a nível psicológico e não fiz acompanhamento a nível de exercício físico, eu só comecei com o exercício um pouco mais tarde, já há uns anos mais tarde, em que comecei no ginásio a fazer pilates e dança, coisas muito simples. Depois houve alguém que me disse por que não começar a correr. Eu inscrevi-me na São Silvestre do Porto por brincadeira. A correr ou a caminhar? A correr. Já a correr. Quer dizer, eu não corri tudo. Mas... Fez um misto. Certo, mas esse foi o desafio em 2010 e depois nunca mais parei. E nunca mais parou. Ou seja, essa paixão foi logo paixão? Eu confesso que eu não gosto de correr. Parece um bocado... Ainda hoje? Sim. Parece um bocado estranho, porque eu faço maratonas. Gosta de correr? Não costumo correr. Também nem eu. Também não gosto. Para mim a corrida Gosto de ver. é um meio para um fim.
Pronto, porque eu comecei em 2010, fiz a São Silvestre do Porto, fui a última. Demorei 1h45, mas fiquei muito feliz, porque nunca pensei correr 10 km na minha vida. Depois, a partir daí, aquilo foi um bichinho que foi surgindo. Na altura, o meu treinador, que era o André Girão, meteu-me na cabeça que eu devia fazer uma meia maratona, porque não experimentar os 21 km. Em 2012 fiz. Por que não a maratona? Pronto, a partir da meia maratona comecei a pensar por que não ser maratonista um dia. E foi a Chicago. Já fui a vários sítios depois disso. Eu trouxe esta t-shirt porque diz-me bastante, porque estou a tentar, um dos sonhos é completar as maiores do mundo, e Chicago já foi uma delas, que fiz em 2023. Mas, ou seja, a partir daí foi a meia maratona, depois, em 2016, comecei nos trails, a correr em montanha, criei o meu projeto, as Sapatilhas Pensadoras, a pensar em motivar as pessoas também a mudar de vida. Em 2018 fiz a primeira maratona. Eu queria já ter feito em 2016, não foi possível. Na altura o médico que ainda me acompanha até hoje, o Dr. Jaime Milheiro, achou que não estava preparada para isso a nível de saúde. Portanto, fiz análise e não estava preparada para isso. Porque uma maratona é uma agressão muito grande ao corpo. Fiz em 2018 no Porto, a primeira maratona, foi uma alegria imensa. Ter chegado ao fim de 42 E vai fazendo. Eu agora gostava, terminamos a nossa conversa, falando aqui com o Francisco. Francisco, nós falamos de exercício físico, falamos de corrida, mas temos de ter alguns cuidados, porque de facto podemos ter algumas lesões. Ou seja, é preciso o calçado certo, correto, não é? Muitas das vezes, lá está, apesar da pessoa poder estar preparada fisicamente para a atividade, neste caso uma maratona, há depois por trás todo um processo que é preciso terem atenção, como por exemplo estava a referir o calçado. Muitas das vezes a própria alimentação aqui também entra muito em causa, porque prepara o atleta ou a atleta. Ou seja, quando se decide correr, não se pode ir logo à maluca, né? Tem que ser devagarinho e começar com 5, 10, 15... Convém haver uma preparação já de algum tempo e depois a pessoa, se puder ser acompanhada, melhor ainda. E neste caso, quando se fala de acompanhamento, pode ser nutricional, pode ser físico, porque depois é como se fosse um bolo. Ou seja, tudo junto vai promover depois uma maior performance da pessoa. O joelho continua a ser do mais afetado, das não é? articulações mais complexas. Mais massacradas. Mais massacradas. E nós conseguimos resolver isso no fisioterapeuta? Sim. É assim, lá está. Tudo depende da avaliação clínica inicial, feita a qualquer tipo de lesão. Depois, a partir daí, faz-se um despiste sobre o que é possível ou não a fisioterapia ter uma intervenção aceitável. Muitas das vezes é possível só com fisioterapia resolvermos a situação. No caso da Andreia, foi esse o caso. Mas, acima de tudo, a fisioterapia apresenta-se como uma solução amplamente possível de a pessoa conseguir chegar lá e ter acesso a esses cuidados. Sem ser invasivo. Daí, sem ser invasivo, sim. Muito obrigado aos dois. Vamos acompanhar mais maratonas, certo? Sigam as Sapatilhas Pensadoras, que eu achei o nome delicioso. As Sapatilhas Pensadoras. Sigam e, se precisarem, não se esqueçam de ir aqui ao fisioterapeuta, porque, olha, dói-me muito aqui as costas, estão muito mal. Temos que ver isso, que está muito mal, que esta mudança de tempo, estas contraturas. Agora, muito obrigado aos dois. O mais importante mesmo é que saia de casa, vá praticar exercício e não fique à sombra da bananeira.